Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje Deus tem preparado, estou com o ancião, o irmão Lorival, aqui junto conosco no canal. Foi uma live rápida, imediata, então por isso que eu programei aqui para ser bem rápido. Os irmãos que estão chegando aqui, já deixa o seu joinha no vídeo, se inscreva no canal, aperta o sininho de notificação, colocando a opção todos, e também seja membro do canal, isso ajuda mais pessoas a chegar. E hoje nós vamos bater um papo aqui, eu e o meu querido ancião, irmão Lorival. Paz Deus, irmão Lorival, tudo bem? Amém, irmão ancião Isaías, tudo bem? A paz de Deus, todos os irmãos ouvintes do canal do irmão Isaías Gonçalves, ancião da comunidade. Sou o Lorival aqui também pela Zona Leste, capital de São Paulo. Tudo bem, graças a Deus, irmão. Glória a Deus por isso, irmão Lorival. Trouxe a câmera mais próxima da gente. Eu peço que o irmão fique atento também nos comentários, que muitos irmãos fazem os seus comentários e daqui a pouco nós vamos ter aí essa parte para nós falarmos um pouco sobre os comentários dos irmãos. O irmão Lorival, um homem de Deus, um homem muito antigo na obra, né? E tem muita experiência boa, desde o tempo do irmão Deusdete ali, o irmão sempre congregou naquela região, né? Deusdete. Glória a Deus Deus. era o ancião de São Miguel ali, hein? São Conheci bem ali. Miguel. É, Irmão Jorge o- Cury. Você pode falar, pode falar. Irmão Jorge Cury. O pessoal do Brás vinha um pouco aqui, né? Daquele tempo que ia lá na Vila Ré, né? Com o irmão que atendia Né? isso, Desde Vila o Ré. tempo do João Liotti, desde o tempo do João Liotti lá. Eu gostava muito de ir lá. Ali na Paulo Praça, ali no Paulinho, Paulista. Paulista. É um tempo diferente, não é um tempo de hoje, não. É outra época, existia outra visão, outro clima a congregação. Era outro trabalho, né? Vamos então por irmão, é um ancião, uma pessoa muito idônea, uma pessoa já há muitos anos aí na tarefa do trabalho. Vamos começar então falando do início aí, um irmão que ficou muito tempo na presidência, né? É do tempo do irmão também, nosso irmão Miguel Espina, né? O Miguel Espina trabalhou muito pela Congregação Cristã no Brasil, foi um dos que arrancou ali aquele trabalho, deu aquele arranque. Irmão, lembra dessa época? Como que o irmão fala desse tempo? Então, irmão, essa era uma época mais fechada, né? Que nós tínhamos, né? A Irmandade, ela não tinha muito acesso a essa parte como hoje, né? Porque a internet, ela não tinha essa evolução que tem hoje. Mas a gente acompanhava que era uma pessoa desbravadora da obra, né? Uma pessoa que tinha como referência. Uma pessoa que era combatida também, né? Porque os outros ministérios havia um combate, mas foi, mostra que foi uma família que se dedicou, né, à congregação, né? Tem os seus altos e baixos, porque a gente acaba olhando pela visão de fora, mas foi uma pessoa que se doou também. A gente vê pela história, os filhos, né? A filha, que foi uma pessoa que estava ali na obra de Deus, ali trabalhando. E deixou seu É, nome, né, no legado da congregação. Não vamos tirar esse trabalho que ele fez, que ele está aí, uma pessoa que foi um desbravador também na congregação. Eu, no meu modo de ver, né? Falando é como verdade. membro do que era da congregação. É verdade, é verdade. Foi um desbravador muito forte, né, na época dele, portanto, ele ficou muito tempo na presidência. E a esposa dele, né? A esposa dele, do Miguel Espina, acho que é a irmã Ana Espina, a saudosa irmã Ana Espina, eu acho que é a esposa dele, não me recordo bem. Mas também foi ali uma regente, né? E nos ensaios regionais, fazendo aquele trabalho. O que que o irmão fala disso? O que o irmão acha? A Ana Espínola, assim, né, como músico também, que participei muito do ensaio regional, eu creio que foi uma mulher que marcou uma época recente, entendeu? Uma época recente, onde que era criada uma imagem que a irmã era só órgão, né, sentada do lado. A gente vê que não, essas mulheres aí, igual essa irmã, é, tem meu respeito, sim, pela qualidade que ela colocou na parte musical, né? Era uma pessoa que tinha uma imposição musical. Ali não
O músico, ele não pode ver sexo, tem que ver a qualidade de quem está ali, na regência, naquele trabalho, se é homem, se é mulher. Eu vejo dessa maneira. E eu entendo que nessa parte é uma parte que também que eu sou contra, era contrário, sou até hoje, a congregação onde é que ela despreza um pouquinho o lado feminino, né? Pelo contrário, nosso ministério é diferente, mas a congregação tem esse lado que a mulher não tem. Mas ela foi uma única, uma guerreira nessa parte aí. Eu acho que o legado acabou, não apareceu outra, porque ela veio de uma família de onde que ela colocou a sua marca também, né? Na congregação. Parece que travou um pouquinho. Voltou, irmão? O pessoal está mexendo aqui no condomínio, eu acho que deu algum probleminha na internet, mas prossegue, prossiga, por favor. Então, estava falando que minha visão, a nossa irmã lá, que era regente, foi uma mulher pioneira, né? Inclusive, tem história de outras, né? Mas que a gente conheceu, ela foi uma pioneira, né? Uma Desbravou, irmã né? que desbravou, é uma irmã, eu reconheço ela como uma grande líder. E é uma pena que a congregação não tenha outras mulheres, ou não permite que outras mulheres igual a ela tenham prosseguimento nessa parte, né? Eu creio uma É, questão de permissão do ministério. é verdade. Eu mesmo considero que existe muitas irmãs igual a irmã Espina, que também tem esse dom, tem o dom da regência, tem o dom de fazer ali uma orquestra. Eu também penso dessa forma. E Wangre, irmão, lembra do Vitório Wangre? Não, o Bom Vitório eu só tenho algumas histórias que eu li, né? Como eu falei, no tempo desses irmãos, assim, nós não tinha muito acesso à internet, né? E nessa época, era uma época ainda meia sofrida, mas a gente vê história contada, né? Sobre ele, né? Alguns contos, né? Romeu, Fala de Romeu uma rebelião. Motovani. Exatamente, são famílias tradicionais da congregação, né? São famílias tradicionais É, que levavam que na verdade alguns não sabem, mas algumas famílias tinham domínio. Acho que tem até hoje domínio ali na congregação. Com influência, né? Que não tem o domínio assim, é, mas tem a influência, né? São pessoas que têm o é. respeito, né? Então os irmãos que respeitam eles pela tradição, né? Das famílias que trabalharam na congregação, né? São famílias que desbravaram mesmo o trabalho, como Miguel Omo também, Isso, trabalhou então muito essas pela famílias congregação. também, de certo modo, né? Lembrada, na verdade, né? Eu É. acho que todo agora pertence a Cristo, mas na história da denominação eles têm um lugarzinho, né? Deixaram a sua marca, né? O meu modo de falar, vamos dizer assim, né? Tem mesmo. Aí depois veio Basílio Gitt. Basílio Pode Gitt falar. trabalhou muito bem também. Depois veio Basílio Gitt, que trabalhou muito bem também no trabalho da presidência, né, irmão? Acompanhou algum trabalho do Basílio, né? Então, como eu falei, nessa época eu acompanhava mais longe, né? Então, eu acompanhei mais de perto os acontecimentos mais recentes, né? Então, essa era uma época de ouro, irmão, uma época que quase ninguém questionava muito o trabalho desses irmãos, né? Aí, todos os ministérios já assim, né? Mas dos anos para cá que começou mais uma participação do povo de Deus em geral. A gente acompanhava mais os relatos, o que falavam do trabalho, vinha informações do trabalho. Então era um trabalho assim que não era muito divulgado na rede social. Mas internamente havia comentários, né, dos trabalhos dessas pessoas, né, irmão? O ancião irmão Lorival também tem o irmão que foi presidente, irmão José Nicolau. José Nicolau também ali da região do Limão, do Bairro Verde ali, né, que é a região da capital de São Paulo, e trabalhou muito também ali ao lado também dele o irmão Chicão, né, Chicão do bairro do Limão, Chicão. E
E a presidência perdurou pouco ali com o nosso irmão José Nicolau, né? Não tem algum assunto para tratar sobre ele? Então, os assuntos do José Nicolau, eu acompanhei o sofrimento desse irmão. Eu acredito que ele é um ancião idôneo. Eu creio que ele foi vítima de uma situação desagradável, né? O qual culminou a sua saída, a sua renúncia, né? A presidência, irmão, é um cargo muito perseguido. Tem coisas que são calúnias, são coisas que são fermentadas. Depois que é lançada certas palavras, fica difícil, né? As palavras, quando é lançada, o vento leva embora. Para ela retornar, não tem como, irmão. Então, o caso do José Nicolau, eu creio que lançaram algumas dúvidas que posteriormente não se tornou verdade, ou pelo menos até hoje existe uma. Eu não acredito naquilo tudo que foi falado. Para mim, foi uma indução maligna que fizeram na imagem daquele irmão lá. Eu creio que aquele senhor ali, ele era idôneo, né? Eu respeito a memória dele. Eu senti o sentimento de sofrimento dele, daquelas acusações. Ele era uma pessoa muito simples, né? De um modo muito. Ele não tinha aquela domínio de uma pessoa no entendimento do Papa, né? Ele não sabia a importância onde que ele estava ali. Ele via aquilo ali como ser um ancião normal. Mas ele não, ele era ali um presidente da Congregação Cristã do Brasil, uma das pessoas mais. Se ele soubesse, eu creio que ele se cercava melhor, né? Em alguns assuntos não tinha acontecido com ele. É verdade. Ele era um presidente geral, né? E às vezes na simplicidade colocou pessoas para trabalhar junto e acabou trazendo esse transtorno para ele. Hoje o irmão enxerga a cúpula, que não vamos chegar até o Salvador, uma cúpula que ela está muito bem preparada e muito bem estruturada, né? Uma infraestrutura foi criada muito forte dos anos 2000 para cá. Vimos o trabalho da congregação de uma forma muito estruturada. Depois do irmão, esse irmão qual falamos agora, esse presidente, né, Nicolau, Jorge, teve mais um presidente. o irmão Jorge Cury, será que ele vai ver se retorna aqui? Para mim, o Isaías travou e eu estou travado, um dos dois, né? É, A internet aqui está retornou, irmão. caindo. A internet está caindo muito minha aqui. Quando cair, o irmão continua falando. Pode prosseguir, tá bom? Então, irmão, foi o irmão Jorge, mas acho que eu acredito que foi o irmão Jorge Cury, depois o José Nicolau, né? Que ele assumiu Não, a. não. Antes do irmão Jorge Cury, teve um. O irmão Nicolau saiu, entrou um, e depois eu esqueci o nome dele, e depois já foi o irmão Jorge Cury. O irmão Jorge Cury é o segundo depois do Nicolau. É um. Estou dizendo com Para não precisão. do outro, não. Eu vou lembrar o nome dele e vou falar para o irmão. E se alguém na live aqui sabe, pode falar também que nós vamos conversar isso aí. Aí depois veio o irmão Jorge Cury. Santinho? É isso que está falando? Então, irmão, Como, o, como, já o. como que moveu a congregação?
na entrada do irmão Jorge Cury? O irmão Jorge Cury, irmão, eu tive a oportunidade de conhecer esse irmão que minha comum aqui. Desculpa, o irmão aqui está falando que foi o Miguel Espino. Não, irmão, o Miguel Espino é bem antes. Nós já falamos do irmão Miguel Espino, ele é bem antes. Entre o irmão José Nicolau e o Jorge Cury, teve mais um irmão. Mas Deus abençoe, irmão Dimas, por ter falado aqui, tá? Mas não foi o Miguel, não. Miguel Espina ficou quase 30 anos como ancião presidente na congregação. Vamos lá, irmão. Como que o irmão viu a chegada do irmão Jorge Cury? Então, o irmão Jorge Cury, eu tive a oportunidade de ele vinha sempre aqui na minha comum, tudo. Aparentemente, assim, pela pessoa dele, né, na expressão que ele tem nos púlpitos, que ele tinha nos púlpitos, né, a gente via uma pessoa preparada, um domínio muito bom da palavra, né, uma pessoa que se expressava bem. Agora, infelizmente, havia comentários à parte, né, onde ele dizia desse cargo que ele conseguiu, que foi originado daquele problema do José Nicolau, né. Eu custo acreditar que ele teve essa intenção, né. Eu não tenho minhas dúvidas pela pessoa humana que ele é, que ele teve contato, pessoal, presença física, a pessoa que lidava com a irmandade, ele passava, conversava, naquele tempo estava, ele vinha sempre, acho que tinha não sei se é filho, que era, morava ali, ele vinha sempre. Então é uma pessoa que, no púlpito, me deixou uma imagem excelente. Uma pessoa que eu aprendi muito, tinha um domínio da palavra, uma pessoa que se expressava bem, ela colocava com fundamento a palavra, né. Você ser bem antigo, irmão, não é como vocês veem hoje aqui da pregação, não é igual ao Filhote, não é igual nem o Paulo Plácido de hoje não é o Paulo Plácido daquele tempo. Por mais que você ele tem uma diferença. Esses irmãos eram totalmente diferentes. A palavra pregada deles era totalmente diferente. Eles eram bem preparados, sim. Espiritualmente, eu via ele com a presença do Espírito Santo para expressar aquela palavra bem pregada. A irmandade ali na Vila Ré, ela ficava caladinha. Havia um pio na igreja para não perder um pedacinho da palavra pregada. Não é que se hoje o pessoal faz, né? Se eu falar alguma coisa, alguns ficam até irritados, né? Então, esses homens, eu estou falando de pessoa que conheci o tempo antigo e conheço o tempo de hoje. Né? Até o Deusdete, esse que era simples, irmão, acho que era faxineiro, que em São Miguel, da Vila Lila, ele era muito amado pelos irmãos, ele vinha na minha comum. Eu tinha essa oportunidade, era muito visitado. Eu também ia lá na Vila Lila. Ele também, por mais simplicidade que ele seja, ele, daquele jeito meio assim, um pouco nordestino, quero dizer, falar dele, mesmo simples, a gente percebia que o jeito dele era diferente. Não é igual de hoje. Não, não. Esses irmãos, ainda que seja simples, era totalmente diferente. Eu não sei porquê, eles eram diferentes. Há um contraste É, entre o ministério de hoje com o do o, passado. o, talvez o que o irmão está sentindo falta no meio da conversa do irmão, o irmão está sentindo falta, talvez é aquela consagração que era maior. Os irmãos eram mais próximos do Espírito Santo, é isso? Isso. Eles davam muito valor a esse cargo, irmão. Eles eram respeitados mesmo, mas pela pessoa em si, como ele era usado por Deus nas pregações, nos púlpitos, entendeu? Então Eu há me uma lembro, diferença, sim. eu me lembro quando os irmãos, se tiver irmãos de Cabriúva aqui assistindo, tem muitos cooperadores, até ancião de Cabriúva que me assiste. Me acompanha, depois fala comigo, tudo. Se tiver, os irmãos podem me repreender se eu estiver errado. Mas na época eu me lembro que uma vez foram mexer com o irmão Hermelindo, ancião, Hermelindo Ferdesoni, Hermelindo, ancião de Cabriúva. Foram mexer com ele lá e na época o presidente era o Basílio Gitte. E o Basílio Gitte, até o Leonildo Gitte, é ancião, filho do irmão Basílio Gitte, ancião atual, né, na região da freguesia. Então, o irmão Basílio Gitte falou firme no Brás. Ele disse: lá em Cabriúva, no Bonfim, ninguém vai mexer com o Hermelindo. Porque o Hermelindo carrega
a essência do dom de Deus da simplicidade. Então, o que o irmão está falando talvez seja isso. Os irmãos oravam muito. Eu me lembro que os irmãos iam atender um culto, eles entravam dentro do quarto e ficava 4, 5, 6 horas orando e lendo a Bíblia para chegar na igreja, já estar ali num ápice de consagração e comunhão com Deus para poder alimentar aquela irmandade sendo usado de Deus. Eu acho que era isso, né, irmão? Como quer dizer? Bom, a essência era diferente, irmão. Os modos de lidar com o povo, de apacentar o povo, não é igual ao de hoje. É, respeitando os anciões de hoje aí, não estou se desprezando, mas se a gente conheceu uma época diferente, hoje, outras épocas, e até chegar hoje, eu tenho que falar aquilo que eu presenciei. Então, eu senti que há uma diferença nesses homens. O que eles faziam, eu não sei, que há, isso pode ser o que o irmão falou. Eram pessoas que buscavam mais, uma pessoa que se preocupava mais com as almas, buscava mais o Senhor em oração. Eu creio que quem busca tem um vaso era mais cheio. Hoje existe muita, né, É, 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 dialeto de pregação. Isso aí não é uma forma apenas de expressão, né, no modo de ver, né? Então, exato. naqueles homens, não. A verdade era bem cristocêntrica e direcionada, às vezes, o nosso sentimento ali. A gente sentia que Deus está falando com a gente, mesmo de fundo da alma ali. Ancião irmão Lorival. Depois do irmão Jorge Cury, que ficou pelo menos mais, eu acho que de 10 anos na presidência, aí veio um irmão que ficou menos de um ano, que foi o João Santin. E o que o irmão acha do irmão João João Santinho. Santin? Como acha? João Santin é da sua região, é Zona Leste, né? É, eu não creio que não teve o tempo necessário para ter uma noção. Eu acho que foi um pouco tempo, né? Esse Foi pouco bem tempo pouco, aí, bem pouco. então, Aí que não deu teve o para aparecer. João Santin é da família Santin, família de Elias Santin, aquela pessoal. E o João Santin ficou pouquíssimo tempo, né? E depois veio o irmão Cláudio Marsola. E eu me lembro também do presidente Elias de Camilo. O Elias de Camilo lá atrás, na época daquela safra boa, era uma safra do Vitório Angri, do Romeu Motovani, igual o irmão falou, do Paulo Plácido, daquela época antiga, não esse Paulinho do Paulista hoje, mas o Paulinho do Paulista antigo, né? O irmão Custódio, também ali tinha o irmão, agora está muito enfermo, mas é um ancião Tonino Veleiros, né? São homens daquela época. Hoje o Neném do Vila Ré vai muito bem, mas antes dele tinha o poeta, né? Que era considerado poeta, o ancião, foge aqui o nome, do Vila Ré, que pregava muito, João Liotti. João Liotti. Então, esses pregadores fizeram um marco na história da congregação, que eles não só pregavam, Sim, mas eles viviam também, né? Eles viviam isso sim. e passava para a Irmandade aquela seriedade que só deles passar no corredor, a Irmandade sentia a presença de Deus, sentia a virtude. Eram homens consagrados. É sua época isso, né, irmão Lorival? Ó, irmão, Paulo Plácido, eu fui várias vezes lá. Eu gostava naquele tempo. Eu tenho até hoje a cena, como é que é? A Irmandade chegava mais cedo, colocava a Bíblia, inário, véu, marcava o lugar. A Irmandade daquela localidade, né? E eu, tantos os irmãos falaram, eu fui, né? E eu senti todo esse clima, essa preocupação da Irmandade de estar ali, de ser um dos lá na frente. E eu senti que pelo clima do culto, né, ou da comunhão da Irmandade, que era diferente, Era, né? Os cultos era diferente. E se perceber aquela palavra era diferente. era, era diferente. Inclusive, uma época, irmão, eu fui quando era música, eu fui lá congregar, e a gente chegou lá, ele mandou uma palavra de Samuel, quando ele foi desmamado pela mãe, acho que 5 anos, entregou para a mãe dele, que é a Ana, acho que entregou lá para o sacerdote, né? Acho que Ele, ele contando na simplicidade, falando que Samuel estava ali para cuidar
do templo, dos castiçais, do incenso, ver o que o profeta queria. E ele pegando essa linha da palavra, explicando, depois ele começou a falar e trouxe isso para o povo. E hoje tem aqueles, né, que é igual Samuel, que cuida do templo, né, que cuida dessas paredes. E ele era um jeito, Paulo Cláudio, de pregar, que ele acabava exaltando o povo, né? O povo ficava todo cheio. Quando o povo É, recebia toda a glória, ele trazia o povo na realidade, né? Falava isso que Deus manda falar na mensagem da palavra, irmão, que a minha casa não é essas paredes, não é esse banheiro, não é esse assento, não é isso que você está vendo aqui. Né? Você está preocupado com as coisas que os seus olhos vê, né? E esquece da minha verdadeira obra, do meu verdadeiro templo, que é as pessoas que estão do teu lado, que é o teu irmão, que é a tua irmã, aquele que você às vezes despreza aqui dentro da igreja, aquele que você não é crente, aquele que você vê que tem falhas, aquele que você viu lá fora com a vaidade, e ele trazia o povo para outra realidade. E caía aquele castelo de orgulho da gente, em fazer entender o que é verdadeiramente o templo de Deus, que é a igreja de Cristo. E todos nós somos o templo dele, né? O povo. Então a turma se preocupava muito o lado material, o lado físico, as paredes, os templos. Então eu, há muitos anos atrás, eu trouxe essa palavra e guardei no meu coração, que a preocupação tem que ser as pessoas. Mas eu, irmão, com o passar dos anos, isso aí acabou sendo esquecido. As pessoas voltaram de novo a se preocupar mais com o templo, esquecer das almas. Que é justamente verdade. o que eu quero falar com os irmãos, que é o trabalho da comunidade. Porque alguns aqui talvez estão perguntando, mas por que esses homens estão falando? Eles estão contra a congregação? Não, não, irmão, não somos contra a congregação. Nós queremos falar desse trabalho que a gente vê que é necessário e que sempre teve na congregação. É as almas, até pela mensagem da palavra. Então agora eu quero falar com o irmão. O que é nós, a comunidade cristã, para esse povo que está te ouvindo aí? Maravilha, meu irmão. Eu me lembro muito do Miguel Catapani, a família Catapani e a família Miguel Homo também. Irmão, é, a seriedade da pregação daqueles homens era de uma forma ilustre, que trazia as pessoas para Cristo realmente. Porque, infelizmente, muitas igrejas se perderam adorando prédios, placas, denominações, né? Claro que entre alguns deles defendia muito a instituição, dizendo aqui a graça de Deus. Muitos fizeram isso, né? Mas esses homens selecionados, como estamos dizendo, eles pregavam enfatizando que a graça de Deus realmente é Cristo. Agora, como o Paulinho Paulista, começou a alterar a pregação dele e começou a mudar, trazendo a graça de Cristo para a instituição. E eu até fiz um vídeo falando sobre isso, que eu não concordei. Mas eu batia cartão lá no Paulinho Paulista, gostava muito da pregação dele, quando ele pregava que Cristo é o Salvador. Mas quando ele trouxe para dentro do prédio a graça, aí eu comecei a tirar o pé do acelerador, porque infelizmente nós conhecemos, não, felizmente, perdão, felizmente conhecemos Sagradas Escrituras e entendemos que Cristo nos favoreceu pela sua graça. Não há dogmas denominacional que nos traz o favorecimento de Cristo. Somente a morte dele e a sua ressurreição que veio da cruz. Irmão Lorival, e depois desses irmãos, né, veio então o irmão Cláudio Marsola. Eu fiz um vídeo ontem falando, até soltei aqui, alguns irmãos que estão no canal já viu. Irmão Cláudio Marsola foi um ilustre irmão para defender a instituição e na época dele a congregação deu um up, né? Claro que ele cometeu alguns gafes, né? Pregando que Jesus morreu, ressuscitou, mas no céu não entrou, no reino não entrou. Também cometeu outros gafes, né? Mas ele trabalhou muito para a congregação.
E o senhor não olha agora nessa situação e não vê que ele está esquecido? Ninguém mais fala de Cláudio Marsola, ele não aparece mais nos cultos online. Se ele está enfermo, como dizem, ninguém fala mais dele nos cultos online pedindo oração. Vamos orar pelo nosso irmão Cláudio Marsola, que se encontra enfermo. Ninguém fala mais nada. Como que o irmão vê essa situação? Sendo aí um ancião também antigo e uma pessoa ilustre dentro da congregação e agora está conosco. Só vou deixar aqui os irmãos que estão ouvindo a live, não sou ancião da congregação no Brasil, tá? Nós estamos falando, eu falei numa época aí, como era membro, sou ancião da comunidade junto com o irmão Isaías, só para tirar qualquer dúvida. Mas a respeito do Cláudio Marsola, eu vejo ele uma pessoa diferente, uma pessoa que tem um carisma, ele tem um carisma, foi uma pessoa que alavancou um pouco mais a congregação ela estava meia ofuscada, mas Cláudio Marsola, eu acredito que ele deu um sentido melhor, mas parece que a iluminação em cima de alguém, as pessoas ficam atentas até às falhas, irmão, às falhas. Eu acredito que esse pensamento dos irmãos é o pensamento de todos. Você é amado, você é respeitado, você é procurado quando você está no auge. Quando você dá uma falhazinha, todos olham a sua falha. E todos. Então, o que aconteceu? Algumas falhazinhas que aconteceu, na pregação, no outro, e a perseguição dos demais irmãos, né, como ele era um representante principal, ofuscaram um pouco o trabalho que ele já fez. Aí entra o quê? O amor que você está falando aí. O que está acontecendo é a falta de amor do povo. O Cláudio Marcelo tem que ser amado pelo povo. O que ele é, como pessoa, como irmão em Cristo. Ele é uma ótima pessoa. E essas falhas que ele falou, alguma coisa, não altera nada para mim da pessoa do Cláudio Marcelo. Eu acredito que ele é uma pessoa digna de ser representante da congregação cristã do Brasil. E eu criticar, irmão, vai sempre ser criticado. Mas, infelizmente, ofuscar, tirar todo esse brilho que Deus deu a ele, eu creio que os irmãos não estão certos. Porque esses outros homens vão cometer falhas piores que até o Cláudio. São falhas humanas. Nós temos que separar o Cláudio Marsola quando é usado por Deus, como o Cláudio Marsola como é a natureza humana. Ele, como pessoa humana, vai falhar. Né? Como ele falou assim, que Cristo não entrou no céu. A congregação canta o hino. Cristo entrou no céu primeiro, né? Precursor, né? Então, não existe isso, esse pensamento da congregação em si, ou do ministério, ou de todos, ou do próprio Cláudio Marcelo, que Cristo não entrou no céu. Eu creio que é uma forma de expressão, um momento infeliz, ou não deu certo a explicação. Isso pode acontecer comigo, você, com Isaías. Exato. Então, eu acredito que um pouco de amor aos irmãos e entender que ele continua sendo um grande líder. E é uma pena que tiraram ele dessa presidência, ou o afastaram, eu não sei o que aconteceu, porque a gente está falando do ministério por notícia que a gente vê vincular, às vezes pode ser verdadeira, pode ser falsa, pode ser que tem problema de saúde. Mas se não tiver problema de saúde, não tiver alguma coisa, eu creio que foi lamentável. Esse desprezo aumentando por ele, não sei se vai ser contínuo, né? É o meu modo de ver. É uma perda para a congregação. Muito, muito bem, plausível a sua palavra. E eu também considero assim, como o irmão Cláudio, numa pregação, foi infeliz em dizer essas palavras, que Jesus não entrou no céu, também o irmão Salvador, por sua vez, que nós vamos chegar agora sobre Salvador, o irmão Salvador, por sua vez, também falou que Jesus também teve medo de não ressuscitar. Então, gafe por gafe, o irmão Salvador, presidente atual, também teve este gafe, porque Cristo já veio para essa missão. E ele, de maneira nenhuma, ia ter medo de não ressuscitar. Podia ter medo na natureza humana de morrer. Não. Jesus teve medo de morrer, né? Pode ser, porque ele foi um verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Pode falar, até considerar a pregação, que ele teve medo de passar aquela injustiça, aquela injúria, medo de sofrer como homem, levando pancada, sendo crucificado, a dor que ia sentir. Podia até
colocar isso. Mas dizer que medo de não ressuscitar, aí pesou a palavra, porque ele já veio para morrer e ressuscitar, né? Então ele já sabia que ia vir para ressuscitar, porque ele tinha que descer no seio da terra para poder ressurgir entre os mortos e ninguém ressuscitaria. Ele se auto-ressuscitar, porque ele é o dono da vida e o dono da morte. Então, neste ponto, o irmão Salvador também cometeu este gafe, né? E qual o irmão vê aí a chegada do irmão Salvador nesse clima entre críticos, entre defensores da CCB, entre tudo que está acontecendo, esse movimento de resgate, assim que o irmão Salvador chegou, o primeiro corte foi o movimento de resgate, a obra de resgate que foi colocada aí pelo Salvador, juntamente do irmão Figueiredo, né? E outros ali que colocaram, trouxeram isso para a congregação, aquela mocidade toda tocando, cantando, alegre, indo avulso dentro da igreja, e aqueles movimentos. E aí, quando o irmão Salvador assume a cadeira de presidente geral, o primeiro corte foi isso daí. Como que o irmão vê essa situação? Lamentável. Ele fala bonito, se expressa bem. Ah, ele é refinado, né? Aparentemente, né, tem aquela elegância, né? Mas aí me faz me lembrar, irmão, que o evangelho é simplicidade, é amor, é compaixão com o próximo. Vai me lembrar uma pregação que até você também comentou a respeito do filho pródigo, né? Quando falou Isso. da situação, do estado de miséria do filho pródigo, quando ele retornou, né? Quando ele voltou para a casa do pai, que o irmão dele viu aquela situação, aquele retorno dele, o irmão dele ficou indignado, irado, e o irmão dele não soube lidar com aquela situação. Aí eu me lembro que você falou uma coisa assim: nós temos que ter o amor de pai. Então, nessa situação, na palavra, o amor de irmão, isso é pouco. Nós temos que ter aquele amor que o pai expressa. Quando nós vamos perdoar o nosso irmão, é com amor de pai. Então, para mim, ele foi infeliz, porque é justamente esse trabalho que tem que mostrar o amor de pai. Ele está numa liderança superior. E vindo uma liderança superior, o desprezo por resgate foi uma derrota para o evangelho, não para a congregação. A congregação, ela é um trabalho, ou a comunidade, para o evangelho. O que é o evangelho? São as pessoas que foram salvas por Cristo. E se a gente despreza aqueles que foram salvos, aqueles que se afastaram da reunião cristã, porque a própria congregação, ou no próprio ministério da comunidade, vamos dizer, que pode ter, que já teve, que sabe que tem, ou da Assembleia de Deus, ou de onde um homem tem a falta de entendimento, né? Então tem pessoas que são perseguidas, tem pessoas que têm inveja, tem pessoas que são caluniadas, né? Tem pessoas que falta nele estrutura, conhecimento, em todos os lugares. Em todos os lugares tem isso. E isso aí possibilita o quê? Injustiça. Né? Tem irmãos que foram injustiçados na congregação. Tem irmãos que foram mal compreendidos. Tem irmãos que pensavam em ajudar, o ministério achava que estava querendo se sobressair, querendo ser melhor que eles. Né? E tem várias situações nesse sentido. Então, tem pessoas que foram injustiçadas, que saíram perseguidas, tem pessoas que não estavam preparadas para servir a Deus, tem pessoas que erraram, pessoas que foram fracas em certos momentos, mas não deixaram de ser irmão nosso em Jesus Cristo. Então, esse projeto Resgate, ele se assustou. Quando viu aquele monte de gente na igreja, eu falei, meu, o que eu vou fazer com esse monte de pecadores que tem aqui? É. Aqui é lugar dos santos, é lugar das santas. Santa de quê? Então, ser santo, irmão, é usar o amor de Deus, né? Quando não usa o amor de Deus, usa o amor do irmão do filho pródigo, né? Então, faltou a ele essa palavra que você falou, o amor de pai. O amor de pai, ele esquece de tudo. Que o que ele pai, ele não se importou disso, ele se importou que o filho era outro, era restaurado, é mudado, né? Que é outra pessoa, que não foi aquela pessoa que ele conheceu quando saiu. Então, que o irmão
esse Salvador que tem que entender, o que importa é que aquela pessoa está mudada, que ela sofreu lá fora, que ela pagou um preço grande ali, ela foi desprezada, humilhada, e hoje ela está lá chorosa, querendo estar lá, junto na comunhão do povo. Então, faltou isso aí. E antes que a congregação não tivesse feito esse projeto de resgate, para depois abandonar e desprezar e largar, jogar todo mundo para o lado de fora de novo. Eu acho que foi uma atitude infeliz. Uma fala E muito, isso aí. uma fala muito certa. Eu quero agradecer ao irmão Caio Souza, que ele é um crítico meu. Ele é uma pessoa que sempre me critica, né? Então, eu É, quero agradecer a presença dele, que ele não falta em nenhuma live minha, ele está em todas. Graças a Deus. Irmão Caio, ó, beijo no coração do irmão. Deus abençoe para o irmão sempre estar conosco aqui, tá bom? Muito obrigado. É, irmão, agora o irmão é nosso ancião da comunidade cristã no Brasil. Vamos chegar agora no irmão. Nós falamos já do Miguel Omo, já falamos do Catapane, já falamos do irmão Basílio Gitte, já falamos do irmão Elias de Camilo, já falamos do Vitório Angre, do Romeu Motovani, falamos do Nenê do Vila Ré, do Paulo Plasto, paulista, falamos do José Nicolau, do Elias Santim, do João Santim, falamos do Jorge Cury, do Miguel Espina, da Ana Espina. Viemos trazendo aqui, conversando esses assuntos, chegamos até o irmão Cláudio Marsola, chegamos até o irmão Salvador, agora vamos falar do irmão Lorival. Irmão Lorival, como que o irmão enxerga esse trabalho pela comunidade cristã no Brasil, sendo nosso ancião? Esta obra de resgate, esta obra de amor, o irmão enxerga nós como uma dissidente, uma igreja oriunda, o irmão enxerga nós como uma identidade única. Como que o irmão vê esse trabalho todo? O irmão tem um canal também, no canal o irmão está sempre falando. Eu convido até os irmãos a ir ao canal do Servo de Deus, ver o que ele fala lá, é muito importante. E, por favor, dá o seu parecer, irmão Lorival. Irmão, para mim falar da comunidade, eu tenho que falar do meu sentimento quando estava na congregação. Existia um irmão, ele tocava violino, ele era meu aluno, e a vontade dele era aprender a música, né? Ele perguntava para mim, irmão Lorival, você acha, irmão acha que eu vou aprender a música? Vai. Irmão, será que eu vou tocar na reunião de jovem? Vai. Irmão, será que eu vou? Vai. Ele ia sempre perguntando, cada por etapas, né? E eu sempre encorajando ele que ele ia chegar àquele alto. Aí ele ia casar, ele tinha um problema de coração. Ele tinha um dom maravilhoso, irmão. Ele tinha um dom que ele chegava num jovem que estava afastado, um jovem que estava rebelde, um jovem que estava rebelado. Ele abria a boca para falar das coisas de Deus, o Espírito de Deus tomava o coração daquele jovem ali. Havia uma transformação, o jovem chorava, se arrependia, né? Era ele é liberto e voltava para a falar desse trabalho, né? Ele casou, teve filho, tudo, depois Deus recolheu ele. Mas é uma coisa que eu me lembro que os irmãos falavam assim: o irmão lá, fulano, Flávio, está querendo encher de defunto aqui na igreja, pecadores. E nesses anos eu fui muito instrutor de escolinha, né? E como é muito atarefado, como pai de família, e você vai naquela pressa lá, você não tem aquele tempo para saber de certos assuntos. Aí eu perguntava para outro jovem, irmão, cadê aquele irmãozinho do violino que vinha aqui? O irmão tá sabendo, não? Não, aconteceu um probleminha na vida dele, com namorada e tal, e não estava vindo mais. E aquele outro irmãozinho, e aquele outro irmão. E a gente começa a ver que havia muita gente que se perdia no caminho. Pessoas que fraquejavam, né? Jovens que fraquejavam e eram desprezados. E eu falava, senhor, não é justo. Porque o meu filho, ele pode cometer coisa que foi, eu quero que ele se endireite no caminho do Senhor. Por que, que os filhos dos outros não vão querer a mesma coisa? Por que, que o filho do irmão do ministério, ele se preocupa, mas ele quer estar lá, ele procura, chama para reunião, e faz isso, faz aquilo, se preocupa estar lá. O filho do ancião, do poder, ele não vai largar a mão, só não tiver jeito. Mas por que o filho do irmãozinho de banco ele não se preocupa? Então eu via que havia muitas pessoas que se dispersavam. É um ministério muito grande, irmão. É um ministério enorme.
E os olhos daquelas pessoas não estão atentos a todos. Né? É diferente de um ministério pequeno, onde você fala, aquele irmãozinho não veio, aquela irmãzinha não veio. Aquele lá, se você não vir, eu já vi muitas pregações. Irmão, o lugar que você está sentado aí, muitos sentaram. Se você não der valor a esse lugar, eu coloco 10 no teu lugar. Quantas pregações eu vi disso aí? Quantas pessoas eu vi? Por quê? A mudança é grande. Então, os irmãos vão ter se não foi, se, Deus falou pela palavra, se não, vai por 10 no meu lugar. Deus não quer que nenhuma alma se perca, irmão. Deus não vai colocar 10 pessoas no lugar de ninguém. Pelo contrário, ele vai aumentar para que seja 11. Eu tenho essa visão do trabalho de resgate nessa situação, né? Desse amor, essa dedicação com o próximo e com os filhos da gente mesmo, né? E na comunidade eu vi essa preocupação desse trabalho. É um ministério que sofre, é perseguido, não é dissidente de coisa nenhuma, nós não estamos aqui dissidente de nada, nós não queremos saber do Ministério da Congregação, inclusive acaba nós elogiando, acaba nós criticando, nós estamos preocupados sim com pessoas. E quem nós abraçamos? Eu vi que muitas vezes, uma vez eu fiquei até meio aborrecido com o irmão, você lembra, irmão? Ô, irmão, a gente Comigo? cuida tanto, o irmão dá tanta atenção para essa, deu posição, deu tudo, e agora ele vai falar para você que vai voltar lá para a congregação. Não é assim? Ele botou lá para a congregação. Aí você falou para mim, não importa que ele está em Cristo. Ele está bem, os irmãos receberam ele, isso que me importa. Né? Então, vi que a preocupação não é tanto pegar essas pessoas para o ministério crescer, e sim fazer aquele que Jesus falou, né? Ter um amor ao próximo, ao irmão. Né? Aquele que É, ama Deus, ama o seu irmão, então, verdade nele. Então, eu vejo no uma preocupação que faz até ela diminuir ela crescer, que é justamente o trabalho resgate. é Mas verdade. eu abracei esse trabalho, mesmo que não cresça aos meus olhos da maneira que era para crescer, mas o importante é que as almas sejam cuidadas. Então, eu vejo Exato. nela um ministério que está preocupado com almas, não preocupado com dissidência, preocupado em destruir aquele ministério, em acabar com a congregação, em acabar com a ICC. Também nós conhecemos vários irmãos que já esteve conosco, está na ICC, está no outro ministério, mas pode crescer em Cristo. Então, para mim, a comunidade cristã no Brasil é um ministério que se preocupa com almas, com pessoas. Né? É isso que eu vejo. Muito obrigado pelo comentário. O Isaías, alguma coisa aqui, eu esqueci o nome. Ele perguntou assim: cadê a sua mulher? Né? A sua mulher te aguentou? Embora eu geralmente não falo aqui na live, mas eu vou falar, tem bastante irmãos aqui, eu vou citar sobre o assunto. Por respeito a ele, a gente critica algum comportamento teológico da instituição, mas infelizmente essas pessoas criticam pessoas. Eu não critico a pessoa do irmão Cláudio Marsola, eu não critico a pessoa do irmão Salvador Bueno, eu não critico a pessoa do irmão Jorge Cury, eu não contesto a vida pessoal deles, de maneira nenhuma, mas eu contesto no campo das hermenêuticas. E alguns que mais estudam vão dizer: mas hermenêutica vem de Hermes, que foi um deus pagão, né? Mas eu não estou falando do deus Hermes, estou falando das hermenêuticas que nos traz o livro para entender um pouco mais o texto e o contexto e não criar na nossa mente pretexto, achismo, autoegoísmo, antropocentrismo, né? E nós vir no ministério nato, do evangelho nato do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como Cristo nos amou. Cristo, para nos amar, deu a vida. Então, ele nos ensinou a dar a vida pelo irmão. Mas aqui os irmãos me tratam com chocarrice e também com escárnio. Agora, está aqui o irmão Lorival, que conhece a minha vida e, graças a Deus, é o nosso ancião, e foi ordenado no mesmo dia que eu. Muitos contestam, irmão Lorival, dizendo: esse irmão Isaías, ele auto se denominou ancião, ele mesmo se ordenou. De maneira nenhuma, está aqui o irmão Lorival, que foi ordenado ancião junto comigo no mesmo dia. Então, nós somos anciões diferentes de minutos, não é nem de hora, de minutos. Nós somos, na hierarquia do ministério, o mesmo grau de ancião. E também o irmão Lorival é o primeiro ancião depois de mim. O Lorival é um homem muito íntegro, cheio da palavra de Deus.
Irmão, e alguém me contesta, sempre esses irmãos que são defensores de placa, de religião, que são religiosos, né? Pela religião a pessoa mata e morre. Então, uns é da direita, outros da esquerda, um é corintiano, outro é palmeirense. Isso é normal. Futebol, política e religião não se discute, porque as pessoas entram em confusão um com o outro e esquece de Cristo. Eu entendo isso, o político ser da direita ou da esquerda, e brigar por isso até entendo, porque é lascívia, é carnalidade, né? Eu entendo um torcedor de uma torcida organizada, do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, do Botafogo, não importa qual, porque estão na carnalidade que gera ali uma indução à carne. Mas sobre a religião, quando alguém discute com o seu irmão, ele já não leu as escrituras, porque a palavra diz: seis coisas Deus aborrece, e a sétima ele abomina. Então, a abominação aos olhos de Deus está em Provérbio, capítulo 20, e vocês podem dar uma olhada nisso daí, dar uma lidinha lá. Provérbios, está escrito que seis coisas Deus aborrece, e a sétima ele abomina. A abominação, levantar falso testemunho contra o seu irmão, semeando contenda entre os irmãos. Então, os irmãos geralmente vêm aqui na live e sempre quer me atingir, me ofender, dizer: olha lá, como que é ancião, e a esposa, isso, a minha esposa, ex-esposa, meu irmão, ela já casou, minha ex-esposa casou, e está muito bem, por sinal, está feliz, está servindo a Deus em uma denominação junto com o esposo dela, e glória a Deus por isso. Eu nunca pedi que ela se retirasse e também nunca fiz nada para ela ir embora. Ela decidiu, e nós não tem como amarrar a pessoa junto com a gente. Ela decidiu a prosseguir, porque o caminho do trabalho da comunidade cristã no Brasil não é fácil. Ela deixou um áudio, até teve no canal do irmão Lorival esse áudio, e também foi para o canal do irmão CCB Sem Reforma, irmão Paulo. Ela disse: o irmão Isaías não teve problema nenhum, eu e ele não tivemos traição, não teve nada, servimos a Deus, só que a luta era muito grande. Esse trabalho não é brincadeira, não, irmão. Não é brincadeira, o diabo luta conosco 24 por 48 horas. E essa serva de Posso falar, Deus, irmão? pode só terminar isso aqui, o irmão já fala. Essa serva de Deus tinha 5 filhos. E quando ela veio morar comigo, tratei os filhos dela com muito amor e carinho. Está aí o irmão Lorival, que foi testemunha disso. E eles também me trataram com muito amor e carinho. Ela foi embora, decidiu seguir a vida, e eu não posso amarrá-la conosco, né? Estamos aqui lutando. O meu destino é salvação. E aquele que não perde nada por Cristo não é digno dele. E vocês sempre estão aqui me confrontando, dizendo. Eu gostaria, quer dizer, perdão, me perdoa a palavra. Eu não gostaria que acontecesse isso na vida de vocês, ou na vida de um filho seu, ou na vida de um parente seu. Não gostaria, porque só sabe a dor da perca, da solidão e do desprezo e do apontamento quem passa por ela. Irmão Lorival, o senhor tem a palavra. Desculpa tomar todo esse tempo. Eu vou falar para o irmão. Irmão, eu tenho, desde 81, fui batizado eu e minha esposa no mesmo ano. Estou casado com ela até o dia de hoje. Mas não me sinto mais crente do que o irmão Isaías, ou de qualquer outro irmão que porventura teve algum divórcio ou teve alguma separação. Eu quero falar para os irmãos o seguinte: a vontade de Deus que ele quer que o homem não se separe. A vontade de Deus. O próprio Jesus falou assim, ó: por causa da dureza do vosso coração, permitisse a Moisés dar o carta de divórcio. Aí ele deu a explicação dele. Ali ele estava falando no contexto da mulher desposada, mas não vou entrar em assunto teológico. Eu quero dizer para você, existe um grande líder de uma igreja reformada, vou falar o nome dele, Paulo Júnior, está lá. Casamento do crente é indissolúvel, como é que chama? Vitalício. Na visão teológica, não existe separação. Se é indissolúvel, se você tem uma esposa, ela errou, você não pode divorciar dela. Na visão do pastor Paulo reformado. Não existe negócio, não, mas ela adulterou, ela pecou, ela pecou de quê? Pecou, tudo bem.
Mas, como o Paulo Júnior falou, você tem o Espírito Santo de Deus, então perdoa. Você pode ver que o próprio ensinamento da congregação está escrito assim: fica a critério da parte ofendida ou perdão. Se o marido da mulher quiser perdoar, está perdoado e acabou. Perdoar está zerado. Se Deus perdoar, também está zerado. Agora acontece que nós, por causa da dureza do nosso coração, nós cometemos algumas situações. Ele explicou por que a dureza do coração aconteceu. É a decisão dela. Se uma mulher decide separar, que vai. O apóstolo Paulo fala que volte. Que, na verdade, irmão, que o casamento é só com a viuvez, já então, se alguém for condenado, está condenado quem está na congregação que se divorciou. Não, mas ele foi infiel. Está condenado, porque a palavra de Deus diz que não tem divórcio. Não tem divórcio. Você estava criticando lá, eu não quero ser líder. Tem líder que tem 2 esposas da congregação. Por quê? Ele separou com esse motivo de divórcio. A esposa dele ainda congrega com ele lá na igreja. Então, irmão, o próprio Jesus, quando chegou aquela mulher, acho que foi a mulher samaritana, falou assim: traga o teu marido aí. Ela falou assim: eu não tenho marido. Dissesse bem, tivesse 5 e o que está não é teu. Né? Jesus condenou ela? A mulher adúltera que foi lá estar com Jesus, lá, que é impregnado do adultério, que Jesus falou assim: nem eu te condeno, mulher, vai em paz. Irmão, se Jesus, se Deus não está condenando, quem é você para condenar o irmão Isaías? Quem sou eu? Porque se vamos levar a Bíblia ao pé da letra, irmão, vamos ficar em 2 de Efésios, versículo 8 e 9. Somos salvos pela fé da pessoa do Senhor Jesus, por nossa capacidade, por nosso testemunho, por nós não somos salvos pela misericórdia. O judaísmo permitia o homem ter mais de uma mulher, né? Com Cristo houve mais monogamia, mas o homem tinha mais de uma mulher. Se a mulher não fosse estéril, ele podia casar com outro. Jacó, ele tinha quantas mulheres? Tinha 2, mas quem teria as concubinas. Eu não estou falando que nós vamos ter concubina, eu estou falando, se for levar 4 concubinas. Então, se for levar o pé da letra, irmão. 2 mulheres e 2 concubinas. Raquel, Leia, Zipa e Bilha. Então, você vê como funcionava. Nós em Cristo, como foi a palavra de Jesus. Por causa da dureza do coração, irmão, certas coisas da vida, por causa da dureza do coração, ou do homem ou da mulher. Né? Mas ninguém tem a capacidade de perdoar o outro. Mas eu vou perdoar, ela errou. Você não tem capacidade, você não tem o Espírito de Deus para perdoar aquele que errou. Se ela você pediu perdão para você, não vai perdoar ela. Você vai falar, não, a Bíblia dá direito de me divorciar. Né? Mas se você verificar, Deus não é divórcio, não. Deus não abomina o divórcio, irmão. Deus não quer, que você tenha que ficar com ela. Né? Mas ninguém quer ser o profeta Oséias, né? Ninguém quer viver com uma mulher naquela situação. Né? Então, mas para condenar, tem. Pé da letra na coisa, irmão, ninguém cumpre as escrituras. E o servo de Deus está de acordo com a lei. A lei. Ela não é obrigada, ele não tem obrigação, ele nem pode obrigar ela a ficar com ele. Não, você não pode separar, porque. Não, ela divorciou, acabou. Está desligado. É uma pessoa solteira, ele é uma pessoa solteira. Entendeu? Agora, de casar de novo, como eu falei, jogar pedra nele, todo mundo vai ser apedrejado, porque ninguém cumpre. Né? Eu podia falar alguma coisa, não, eu estou aí com minha esposa, sempre fui fiel. Mas aí outro vai trazer uma passagem, mas sai você pensar, já cometeu adultério. Irmão, não tem ninguém salvo. Está todo mundo condenado. Você que é homem, você que é mulher, quem é a mulher que nunca olhou para o outro homem, mas ele já cometeu pecado. Então ninguém está santo, irmão. Então, irmão, põe o paletó da santidade da CCB, irmão, vai congregar, o conselho do irmão Isaías. Congregar vai servir a Deus, vai dizer que Deus. Aí tem um ancião amigo nosso na CCB, que ele casou com a irmã aqui, a irmã não quis dar o divórcio para ele arrumou outra irmã, é ancião, casou no Paraguai e é casado com 2 no papel e é ancião. Eu não vou falar o nome dele aqui, porque claro que aí aqueles que estão aqui anotando, escrevendo, eles vão levar eu a juízo. Aí eu tenho que provar isso daí, aí vai virar uma briga danada, porque a gente sabe do que acontece. Agora, é complicado, né? As pessoas, elas... E se fosse na época de Salomão, então esse povo ia morrer, porque o judaísmo ortodoxo libera a pessoa ter mais de uma mulher. E Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. Teve 1.000 mulheres oficial no seu reino. E aí
É claro que nós estamos hoje no cristianismo e isso não é permitido. Nós não estamos no judaísmo ortodoxo, estamos no cristianismo. Então, o cristianismo, né, nos aboliu, né, esse judaísmo ortodoxo, ou até mesmo o islamismo, né, o Islã também pode. Mas eu só trouxe esse assunto aqui porque todas as lives que eu entro, os irmãos falam isso, todas as E lives. Eu desculpa, nunca irmão. falo, mas hoje eu. Hã? Não, mas, irmão, fique em paz, irmão. Eu quero dizer para as pessoas que estão ouvindo, irmão, se você quer ser mesmo justo, né? Você não pode julgar ninguém nesse sentido, né? A Bíblia fala que Deus abomina o divórcio, mas infelizmente o homem divorcia. Deus abomina o divórcio, então o casamento é vitalício, como diz lá o pregador Paulo Júnior. Se você tem o Espírito Santo, Deus perdoa a tua mulher. Se não quer ela perdoar, então você não tem o Espírito Santo de Deus na visão dele. E ele te mostra na Bíblia, provando a fundamentação dele. E ele não está errado. Mas eu te falo, como Jesus falou, por causa da dureza do coração, permitisse a carta de divórcio. Então o divórcio surge por causa da dureza do coração, seja de quem parte for. Né? Eu, outro dia, Irmão, o jogador aí, ele tudo lá, a mulher foi embora, ele teve que casar com outra. o irmão Ela não quer viver Jailson, com o cara. o Jair está falando aqui, no judaísmo ortodoxo pode mais de uma esposa, porém tem que provar renda para poder ter a outra esposa. É exatamente. A Bíblia, no cristianismo, o Senhor Jesus falou: o homem que não trabalha é bom que não coma, né? E então, se você é provedor, você tem que provar. Você tem que prover a sua cidade, a sua casa, a sua família, é um provedor, né? O Jesus Então, tinha um repúdio, né, irmão? O repúdio, a carta de repúdio é aquela lá que eles queriam repudiar a mulher, e a mulher não podia casar com outro porque ele não queria dar o dote, pagar o dote. Né? Porque se o homem quisesse divorciar, ele falava assim: eu não quero mais você, tá bom, não quero mais eu, tem que pagar. Então havia pagar um o divórcio dote. do. Para Entendeu? Quem casar, pagava para não queria. casar tinha que para casar tinha que pagar o dote, para separar tinha que pagar o dote também, não era assim não. O cristianismo mudou, né? É, Então, nós vivemos em isso, mas infelizmente, eu vou dizer para o irmão, tem irmãs aí na congregação ou em outros ministérios que apanha do marido. É um marido violento, surra a mulher, né? Você acha justo você ter uma filha e o cara bater na sua filha, você criou com carinho, e ela vai ter que sofrer, você fala para ela, não, filha, você casou com ela, fica até o fim. Aí ele pode essas pessoas presas, você vai deixar sua filha morrer através da violência. Então, não é dureza do coração, irmão. Entenda. Ninguém aqui está promovendo para você se divorciar, você se separar. Ah, não me gostei dele. Mas tem situações, irmão, que a pessoa não pode fazer nada. A esposa fala, não quero mais casar e vou embora. Eu vou não, você não vai. Não pode. é Então, só, ele tem que seguir, como tem que seguir. E pronto. É muita ignorância do cristão. Se ele sofre por coisas que não precisa. irmão, a religião mais dividida que existe é o cristianismo. É a mais retalhada, porque ela se divide entre ela mesma. Então, o judaísmo ortodoxo tem um pensamento só, o islamismo tem dois pensamentos, é um pensamento mais dois líderes, né? Depois que Muhammad Maomé morreu, dois tomou a frente ali. Um até primo de Mohammed Maomé e o outro é um outro líder. E aí seguiram os xiitas e o outro. Agora, o cristianismo, irmão, dentro do cristianismo é um retalho terrível. Primeiro, existiu várias reuniões, várias reuniões dos antigos, né, os pais da igreja, para decidir assuntos teológicos, do que põe e o que não põe na Bíblia, o que vai ser apócrifo e o que realmente é canônico. Então, dentro disso daí, o concílio, existiu muitos concílios, concílios de Teodoro, concílio de Nicéia e etc. É muito falado o concílio de Nicéia, mas existiu vários concílios. E em um desses concílios aí, falaram sobre a Bíblia antes, o cristianismo antes, tinha nas escrituras que a ressuscitar, não, como que fala? Veio aquilo que o espírito acredita, que a pessoa morre e reencarna. Tinha reencarnação no cristianismo.
Eles acreditavam em reencarnação. Aí, depois de um dos concílios, tiraram esse ponto do cristianismo. Não, reencarnação nós não acreditamos. Então, meu irmão, como que a Bíblia antes falava que tinha reencarnação e acreditava em reencarnação, e agora já não acreditam, essa leva nova, agora tudo não acredita mais em reencarnação. Então, é a mesma coisa do divórcio. Em um ponto, o apóstolo Paulo diz assim: não deixa, não pode, não sei o quê. Outro ponto, ele mesmo fala que se você tiver alguém na casa que é descrente, ele diz: não o deixa. Mas se essa pessoa não quiser morar com você, aí você está livre. Você entendeu? Então, são dois pontos das escrituras que a gente tem que analisar. Você não pode pegar sua esposa, você é casado com ela há 40, 50 anos, 40 anos. Aí ela pega e fala: não, a partir de hoje eu não quero mais, eu vou embora. Tudo, você vai fazer o quê? Amarrar ela no pé da mesa, esperando ela mudar de ideia? Não, não, decidiu isso. Ué, você vai tentar. Você vai tentar, não, por favor, fica, não faça isso, vamos dar uma chance, vamos ver o que nós faz. Mas se não teve briga, não teve confusão, não teve açoite, não teve problema com violência, não teve vício, não teve nada, nada, somente não quero mais. Você vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Vamos ser... Jesus falou, bem claro, né? A não ser por motivo de adultério. Vamos considerar que seja adultério. Não está falando da mulher desposada lá, que era caso de Maria e José. Vamos que seja adultério. Tudo bem. Ó, Jesus falou isso, tá vendo? Mas ele falou também, aquele que só no seu pensou, já cometeu adultério. E aí, então, já tá excluído. Me mostra uma passagem de Paulo permitindo um divórcio. É, Ah, vai lá na da CCB, umas passagens paulinas que foram dos apóstolos permitindo um divórcio. Fala da mulher descrente, fala do homem descrente. Fala que a pessoa só está livre depois que ficar viúvo ou viúva. Então, você aí, o ancião da CCB que o irmão separar porque ela errou, ou errou, então, se for levar o pé da letra, não está certo, né? E se você quer levar o que Jesus falou, a não ser motivo do adultério, se você já pensou maldade no seu coração e errou, você já transgrediu no seu coração. Já cometeu, segundo a vontade de Jesus. Então, eu vou ficar naquilo que o próprio Jesus falou, por causa da dureza do coração, permitisse a Moisés criar a carta de divórcio. Isso surge isso aí. O Isaías não é culpado, eu não sou culpado, você não é culpado, quando uma das partes não quer. Então, morrer é esse assunto. verdade. Quem quiser e tiver entendimento espiritual, compreenda, senão, né? Tem Exato. várias situações. Nosso irmão Adilson entrou aqui também, irmão Adilson. Paz Deus. Deus abençoe por estar junto de nós aí. E daqui uns dias eu vou fazer uma live com o irmão Adilson também, nosso ancião do setor 16, também faz parte do conselho. Irmão Lorival, muitos assuntos maravilhosos, nós conversando, as pessoas vão entendendo, vai interagindo, vai falando, e a gente vai aqui aprendendo. Eu sou um eterno aprendiz, né, irmão? Eu sou um eterno aprendiz, eu quero aprender, eu estou aqui para aprender. Não tenho a verdade absoluta, existem três verdades: existe a sua verdade, a minha verdade e a verdadeira verdade. E Pilatos perguntou para Jesus quem era a verdadeira verdade, e ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é ele que eu quero seguir, é ele que eu quero amar, me apaixonar, é ele que eu quero me render, é a ele que eu quero devotar, é a ele todo o meu viver, é a ele o meu corpo, a minha alma, a minha mente, as minhas palavras, os meus olhos, a ele é toda honra, louvor e glória. Então, eu vejo assim, que eu sou um, extremamente uma pessoa extremamente necessitada do Senhor Jesus Cristo, e do nosso eterno Deus, e do nosso amado Espírito Santo. Eu sou eternamente dependente dele. Né, irmão Lorival? Irmão Lorival, pode dar suas últimas palavras, a gente vai finalizando por aqui, e pode fala que o teu servo ouve. Eu quero falar aos meus irmãos e minhas irmãs que ouviram essa live. Irmão, Deus é soberano em todas as coisas. A nossa união terrena, ela se acaba aqui na terra, mas a união lá no céu não se acaba, né? Naquele dia,
aí que vamos que vai se cumprir aquela salvação final. É esse que... Então, irmão, sobre o nosso irmão, sobre o nosso próximo, vamos ter esse juízo de condenação, esse juízo de valor, entendeu? E a gente não estamos na cadeira de juiz, não estamos sentados no trono branco, irmão. Se você me acusar de um erro, eu posso olhar você e ver de outros erros. Quando diz certo em Mateus que fala assim, não julgue para não ser julgado, isso não quer dizer que você pode aconselhar um irmão, aconselhar uma irmã. Está falando primeiro se você se corrigir, né? Você mesmo se autoanalisar para poder chegar naquele irmão, naquela irmã e corrigir, né? Todos nós temos falhas. Se formos usar as escrituras para atacar um ao outro, você vai verificar que nós não vamos ter base. Porque num lado a escritura fala de uma coisa, interpreta de uma coisa, nós temos que fazer um estudo grande para saber por que Jesus falou aquela parte. Porque o apóstolo falou aquela parte. Mas o que acontece, eu quero falar para vocês sobre o amor e a misericórdia. É isso que importa. Vamos ter o Olha, amor de verdade crente, sem juízo, sem condenação, né? Vamos perdoar um ao outro, porque não somos melhor que ninguém. A nossa natureza humana engana. Você entrou um pecador seco, saiu um pecador molhado, você não mudou nada, porque a sua carne continuou viva, as suas lembranças. Você vai falhar, você vai errar. Se você errar hoje, vai errar amanhã. Deus colocou um espírito dele de você para dominar essa natureza humana. E às vezes, algumas pessoas não conseguem dominar e erram e falham, irmão. Não cabe nós ficar julgando e condenando. Por isso, você entender o que é resgate, o que é amor, o que é misericórdia. Você tem que ter o amor de pai, como o meu irmão na pregação falou. Quando você tiver o amor de pai, você vai saber que é verdadeiramente ser crente. O amor de pai, ele esquece tudo. Então, você perdoa o teu irmão, o que importa é aquela pessoa em Cristo Jesus. Agora, juízo de valor, irmão, né? Olhar pelos atos, pelos erros de um do outro, não nos leva a lugar nenhum, né? As pessoas que não são crentes, quando ouvem nós falar essas coisas, esses juízos que não foi falado, esses assuntos de casamento, de divórcio, que o outro, dizem, os crentes aí, fala que ama os outros, um condenando o outro, né? é, Porque não, irmão, então é isso que eu tenho que falar para você. Seja mais crente com amor de pai, e sua vida vai mais para frente, o seu ministério vai para frente, a sua família e o seu ser vai mais para frente. Deus abençoe você, Deus abençoe o irmão amém. Isaías, a irmandade aqui da comunidade, os irmãos da congregação. Deus abençoe a sua vida. Continue pregando o ministério da congregação, entendeu? É um ministério bom, né? É um ministério que é criticado, fala que não fala de Jesus. Por que você quer criticar a congregação? Eu estou nas redes sociais aí, e eles falam, Balarival, lá na congregação não fala de Jesus. Eles não pregam Jesus, não pregam o verdadeiro evangelho. Aí eu pergunto, o que é o verdadeiro evangelho para você? Aí eles não têm ações para falar. Então, nós não estamos aqui para criticar você da congregação. Mas eu sei que vocês criticam o irmão Isaías por um motivo ou outro. Mas eu quero falar para você: seja um crente autêntico, tenha um amor de pai no seu coração e você vai ser uma pessoa melhor. Deus abençoe, meu irmão Isaías. Bom, Lorival, antes do irmão sair, tem muitos irmãos da comunidade participando aqui. O irmão Sadalca, nosso cooperador oficial, veio lá do Japão e está atendendo em Munhoz, Minas Gerais, deixou aí o nome lá, o local dos cultos. Está o nosso querido irmão Gesmiel, ancião de Brasília, também já deixou aqui o endereço, saudando também o povo. Também está o nosso irmão Adilson, ancião do setor 16, região 17 também. Então, eu peço que todos os irmãos da comunidade cristã no Brasil que estão participando, coloquem aqui os seus endereços, os dias de culto, os seus nomes, o ministério. E a Irmandade tem bastante lugar para congregar. O Senhor está abençoando. Próximo sábado agora, próximo sábado, haverá batismo lá no Peruíbe. Deus tem preparado lá. Dentro de um mês, começamos a obra ali em 3, 4 pessoas. O irmão João, cooperador oficial, juntamente a sua esposa, da Obra da Piedade. Também o nosso querido irmão, o irmão João. O irmão João foi cooperador na congregação do Gaivota, Congregação Cristã no Brasil do Gaivota. E ficou 36 anos afastado no atendimento. Aí eu cheguei lá, visitei ele, falei, vamos começar a trabalhar. Ele falou, irmão, posso começar? Eu falei, claro, começou a trabalhar dentro de um mês. Começamos em 3, 4 pessoas, dentro de um mês, quase 40 pessoas, e já tem 2 pedidos de batismo para lá.
Olha que maravilha. É trabalhar na obra, Deus faz obra, né? Aqui não é só resgatar as pessoas, também é evangelizar. Saiu evangelizando, Deus abençoou. E já marquei o batismo por Mão Jonas que era de São Carlos, ele vai atender esse batismo, eu quero acompanhá-lo, e Deus está fazendo obra no nosso meio. Então, veio o irmão Gileard, que está trabalhando muito, o irmão Gileard, eu vou fazer uma live com ele, atendia no sítio São Jorge também, na congregação, está junto conosco lá. Agora tem um instrutor de música também, que é da congregação que está vindo conosco. Tem um outro irmãozinho lá que vai começar um ponto de culto em região de Tariri, ali, Itanhaém, aquela região também. Temos aí o setor 16, que é São Joaquim da Barra. Temos também Miguelópolis. Miguelópolis temos duas igrejas. Temos também ali em Colina, nosso querido irmão Zevite, né? Irmão Zevite, em Colina e muitos lugares, o Senhor tem abençoado. Sexta-feira agora tem um culto aqui em Francisco Morato. Se Deus preparar, o Monsadal vai vir atender para mim, né, diretamente do Japão. Vamos ver se Deus preparou do irmão Sadal estar conosco aqui na sexta-feira. Na outra sexta-feira, que vai presidir para nós vai ser o irmão Lorival, nosso amado ancião. E Deus está abençoando a cada lugar, né? É, a cada lugar que o senhor tem preparado. Minas Gerais está cheio. Minas Gerais nós temos Lavras, Betim, São João Nepomuceno, temos lá no irmão Mário Giuliani, né? São Sebastião da Vargem Alegre, temos a comunidade cristã no Brasil, ali na região do nosso irmão Sadal ali. Irmão, tá, Deus tem abençoado este trabalho, pessoas cada dia mais chegando, as pessoas me chamam no WhatsApp. Começamos a obra também ali em Goiás, região de Trindade, perto de Goiânia. Glória a Deus por isso, né? Deus está abençoando também a Curitiba, nosso irmão Júnior, né? Que é o irmão Eduardo, fui cooperador na CCB também, fez a live conosco, está começando, já está atrás do salão, a Irmandade toda já está firme para começar com ele ali. Cascavel, o irmão Ederson, sempre está aí falando também no YouTube. Cascavel, Paraná. Irmãos, se falar aqui, foge da mente. Nós temos um relatório e nós vamos falando. E para finalizar, irmão Lorival, o que, que o irmão está achando deste crescimento que Deus tem feito na comunidade cristã no Brasil? Uma obra de amor. Maravilhoso, irmão. Maravilhoso. O trabalho, a comunidade, irmão, graças a Deus, agora estou com um grupo de pessoas com uma visão diferenciada, diferente. Porque às vezes nós abraçamos os irmãos e ainda tem aquele pensamento antigo, né, retrógrado, que não leva a pessoa a lugar nenhum da religião. Eu queria aproveitar aqui que o irmão Isaías está aqui, a região de Francisco Morato. Você que deseja ter uma reunião cristã, você que quer que faça um trabalho, um trabalho de evangelização no seu lar, você que quer ter uma garagem, quer dispor para fazer uma reunião cristã, pode entrar em contato conosco, o irmão Isaías, comigo, fala o endereço, e nós já estamos providenciando condições para que essa reunião seja feita na vossa casa. Você que tem desejo de montar um trabalho da comunidade aí, que quer ver pessoas que conhecem. Olha, irmão, aqui onde eu moro aqui, tem muitos irmãos afastados. E o meu desejo é que todos os irmãos retornassem ao caminho do Senhor, para que não aconteça mal, coisas piores, meu irmão. Porque a pessoa vai se distanciando e quando vai ver não tem mais como resgatá-lo. Então é importante esse trabalho de resgate, é importante o trabalho de reunião familiar, região de Morato. Entre em contato com o Isaías, que nós temos um projeto bom para a Irmandade de Francisco Morato. Então, um Olha, projeto maravilhoso, né? Fala para o tem irmão um, Isaías. tem um doutor advogado aqui que sempre está conosco. Muito obrigado por estar junto de nós, irmão. O doutor Silvano. Esse irmão, doutor advogado do Paraná, ele falou que vai congregar lá com o irmão Júnior. Esse irmão parece que foi regional na congregação cristã no Brasil. É um homem de Deus. Irmão Silvano, doutor, advogado, pode vir, irmão. Venha nos ajudar. Venha nos ajudar a fazer esse trabalho de amor. É o trabalho da formiguinha. Nosso irmão Lorival, ancião, sempre fala sobre isso. Um trabalho de formiguinha. Como que é, irmão Lorival? Fala para nós aí. Então, irmão, porque esse trabalho de formiguinha é necessário ter
um começo. De repente, na sua casa, no meio da sua família, pode surgir um trabalho, uma obra grande, né? Irmão Isaías não pede, mas eu peço. Se você, que é da região de Morato, você tem aquelas cadeiras que não está usando e quiser doar para a comunidade, para a pregação, para a reunião cristã, nós agradecemos, irmão. Porque o nosso trabalho aqui, irmãos, não depende da Irmandade, porque a nossa Irmandade não tem condições para isso. É feito pelo Ministério, o Ministério que banca o trabalho de evangelização, o trabalho de compra de cadeiras, de bancos, de púlpito, né? Nós investimos no Evangelho, semeamos. Então, o irmão Isaías, ele não fala, ele não pede nada para vocês, tem vergonha de falar para criticar, mas eu posso falar para vocês. Se vocês têm material para evangelização, se vocês têm aí cadeiras, se você tem aí que doar aí algum material que sirva para evangelização, entre em contato conosco, nós agradecemos. Se puder, der para a gente buscar, nós buscaremos esse material para evangelização. Não tenho vergonha de pedir para o Senhor, para fazer a boa obra do Senhor, que é pregar o Evangelho. Porque a gente vê no ministério que foi ensinado que não cobramos dízimo. Aqui nós não cobramos dízimo, não exigimos importância, né? É uma coleta voluntária. Mas há necessidade, sim, no trabalho da comunidade. Ela está crescendo muito e nós precisamos de material para evangelização. E o material é isso: cadeiras, material que envolve essa parte. Se você tem aí uma caixinha de som aí, também não está usando, um microfone, eu vou falar para o irmão aí ficar bravo, aí não tem problema, irmão. Ajude nós, colabore, doe para a comunidade e Deus vai abençoar grandemente vocês, tá bom? Glória a Deus por isso. Que maravilha. Irmão Lorival, quer ler os comentários, irmão Lorival, para nós finalizar? Tem muito comentário. Você quer ler alguma coisa? Eu não sei se tem aqui, eu vi aqui uns comentários aqui, né? O meu acho que está limitado, não sei se está vendo tudo. Deixa eu ver se tem mais aqui. Deve Vê ter aí. mais aqui, né? Se quiser ler os Irmão comentários, Manuel. pode. Irmão, tá tudo bem. Tá ótimo esses comentários aí. Não dá para. Pode dar prosseguimento, vamos querer terminar? Pode falar. É que tem muito comentário, né? Glória a Deus por isso. Deus abençoe a todos que entraram. Irmão Lorival, muito obrigado por ter participado. Então, no próxima sexta-feira, irmão Lorival, o irmão vem e já traga aquele irmão, faça o convite para aquele irmão que quer atender a obra no presídio, lá no TARP. Traga ele junto com o irmão para conhecer o trabalho e vamos levar essa obra aonde precisa, porque esta obra não é a obra de Deus. Não é. A obra de Deus é você, eu e a nossa família, a sua família que está assistindo. Essa é a verdadeira obra de Deus, porque está em Tiago, capítulo 1, do versículo 27. A verdadeira religião santa, justa, pura e imaculada para com Deus Pai é a que cuida dos órfãos e das viúvas. Isso, e livrando da corrupção. Isso é a obra de Deus. A obra de Deus é cuidar de vidas, cuidar de pessoas. Então, a comunidade cristã no Brasil é só mais uma instituição, igual a congregação, igual a Assembleia, igual a Católica, normal, igual. Tá? Agora, o que, que nós prioriza? Prioriza cuidar de vidas, entender a situação das pessoas, sentar com elas, mostrar, aqui, ó, mostrar para elas o caminho que conduz à vida eterna, que é intermédio das sagradas letras, das sagradas escrituras, é intermédio disso daqui que nós vamos chegar até Cristo. Quando nós chegar até Cristo, Cristo intercede entre Deus Pai Todo-Poderoso e nós, pecadores meros homens mortais. Ele nos favoreceu pela tua misericórdia, teu amor e a tua graça, que é o favor que nós não merecíamos e não merecemos. Nos favoreceu e nos deu a nós o direito da salvação. É isso que nós estamos propagando aqui. Essa igreja não é para ficar rico, essa igreja não é para ganhar dinheiro, essa igreja aqui não é para nós ficar famoso, nada disso, irmão. Essa igreja é para cuidar dos necessitados e dos
menos favorecidos. Este é o nosso trabalho. Esta é a nossa missão. Meu amado irmão Lorival, muito obrigado por ter participado. Deus que abençoe o irmão. Saúde da família, saúde da casa. E quem sentir de dar um cheguinho no canal do irmão Lorival, vai no canal dele do YouTube, também lá no Tique, e também, eu não posso falar inteiro aqui o Tique, que senão eles cortam nossa live. E tem a rádio web rádio da Comunidade Cristã no Brasil. O irmão Lorival está sempre falando ali, deixando uma mensagem da palavra, uma oração, e tem hinos 24 horas ali no ar. Quer falar um pouco sobre isso, irmão Lorival, para nós finalizar? Ó, você que está me ouvindo aí, se você quiser ouvir a rádio da Comunidade Cristã do Brasil, você baixa o aplicativo Radionet. Aquele aplicativo, ele abrange todas as rádios. Aí você vai embaixo na pesquisa, embaixo assim, você escreve Web Rádio da Comunidade Cristã no Brasil. Ela tem um logo no globo, né? Escrito Web Rádio. Aí você coloca em favoritos, toda vez que você quer ouvir um louvor, que você clica, já vai ouvir pelo app, pelo sinal da internet pelo celular. Na sua casa, no transporte, onde você estiver, você ouve a web rádio, tá bom? E se você não quiser ouvir a rádio comunidade, você vai lá, baixa o aplicativo de outra rádio. Todos os aplicativos você pode ouvir pela Rádio Net. É um aplicativo muito bom e nossa rádio está cadastrada. Tem aplicativos direto da rádio, mas eu procuro por esse que é um aplicativo leve, né? Muito leve mesmo, que abrange todas as rádios, tá bom? É isso aí. Deus abençoe e todos fiquem na paz de Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Seja membro do canal. Se inscreva no canal. Deixa aqui, após essa live, vai ficar gravado. Deixa os comentários, você que não conseguiu falar no chat. Tá bom? Vamos ler todas, se possível, responder também. A paz de Deus a todos e Deus seja louvado. Amém. Amém.